Depois de quase 4 meses de guerra, Estados Unidos e Irã anunciaram um acordo de paz que encerrou um dos conflitos mais graves do Oriente Médio nas últimas décadas. Mas para entender como os países chegaram a esse ponto, é preciso voltar um ano. No início de junho de 2025, Israel lançou grandes ataques contra instalações nucleares e militares iranianas. O Irã respondeu poucas horas depois com mísseis e drones contra cidades israelenses. O conflito ficou conhecido como a Guerra dos 12 Dias. Em 21 de junho, os Estados Unidos entraram diretamente na crise ao atacar as instalações nucleares iranianas. Dias depois, um cessar-fogo mediado pelos americanos encerrou os combates entre Irã e Israel. Mas a trégua não resolveu a disputa sobre o programa nuclear iraniano. Em julho, Teherã suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, dificultando inspeções internacionais. Nos meses seguintes, negociações mediadas por Omã tentaram reaproximar os dois lados. Enquanto isso, a situação interna do Irã se deteriorava. Em dezembro de 2025, protestos explodiram nas principais cidades após a disparada dos preços e a forte desvalorização da moeda local. Em janeiro de 2026, o governo cortou o acesso à internet em todo o país. Organizações de direitos humanos denunciaram uma repressão violenta com milhares de mortes e prisões. Mesmo em meio à crise interna, as negociações nucleares continuaram. Em fevereiro, Omã anunciou avanços diplomáticos, mas os alertas dos Estados Unidos permaneceram. No dia 28 de fevereiro, Israel e Estados Unidos lançaram uma nova ofensiva contra alvos iranianos. A resposta veio rapidamente, com ataques que atingiram diferentes países do Golfo. Durante os bombardeios coordenados contra Teherã, foi morto o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que comandava o país desde 1989 e era a figura mais poderosa da República Islâmica. Os ataques também atingiram o alto comando do regime. Dias depois, o Estreito de Hormuz entrou no centro da guerra. A passagem, responsável por cerca de 1/5 do petróleo transportado no mundo, teve o tráfego praticamente interrompido. O impacto foi imediato nos mercados globais. Em 3 de março, ataques americanos e israelenses atingiram estruturas estratégicas em Teherã. A escalada se ampliou para o Líbano, enquanto bombardeios atingiam áreas urbanas, hospitais, escolas e infraestrutura civil. Nas semanas seguintes, a guerra de desgaste elevou drasticamente o número de mortos, feridos e deslocados. O petróleo disparou, o comércio marítimo foi afetado e os custos militares alcançaram centenas de bilhões de dólares. O conflito também provocou mudanças profundas na liderança iraniana, como a escolha de um novo líder supremo. Em abril, novos ataques ampliaram o temor de uma guerra regional ainda maior. Apesar de uma trégua anunciada naquele mês, os confrontos continuaram de forma esporádica. Somente semanas depois, após meses de confrontos, negociações e uma grave crise econômica global causada pela interrupção do fluxo de petróleo em Hormuz, os dois países chegaram a um acordo de paz. O fim da guerra reduziu o risco de uma escalada regional, mas deixou um legado de destruição, milhares de vítimas e impactos econômicos que ainda serão sentidos por muito tempo. Tá aí, contexto dado, estamos aquecidos e agora ouvir as impressões iniciais de vocês para a gente continuar construindo aí o raciocínio sobre esse acordo, começando contigo, Rodrigo. Bem-vindo de novo ao Conversas Cruzadas. Obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui com a professora Tatiana, né? Tive a honra de aprender muito com ela durante o doutorado, no nosso programa de estudos estratégicos internacionais da URGS. Estou de volta depois das férias, né? E aí a gente pensa que a guerra acabou, até no vídeo a gente observa a expressão o fim da guerra a partir deste tratado, mas eu não acredito que seja o fim da guerra, né? Pelo contrário, acho que a primeira coisa a deixar clara é a diferença entre um cessar-fogo, uma trégua e um acordo de paz. O cessar-fogo é um acerto meramente para que os canhões arrefeçam, silenciem, se para o conflito instantaneamente, mas não há garantia de que vai haver um acordo de paz, que é algo muito mais complexo, assinado, com compromissos oficiais, com inspeções, com punições caso seja descumprido. Então, o que se tem entre os Estados Unidos e o Irã, neste momento, na minha avaliação, é um memorando de entendimento,
onde os dois lados se comprometem a iniciar uma negociação que duraria 60 dias para se chegar a um acordo de paz. Então, tudo ainda muito volátil, tudo ainda muito incipiente, sem grandes compromissos, sem detalhes, né? A gente sabe que tem 14 pontos, por exemplo, em que depois, né, a gente pode detalhar um a um aqui, mas me parece que esse acerto, neste momento, ele serviu mais para reabrir o Estreito de Hormuz, relativamente, porque nem isso aconteceu de fato, porque a gente teve no final de semana novamente o fechamento por parte do Irã do Estreito de Hormuz, mas sim, esse é o único ponto que parece mais claro. O restante me parece que fica para negociações, sobretudo o que vai acontecer com aquilo que foi alegado como o motivo inicial da guerra, que é o fim do programa de enriquecimento de urânio por parte do Irã. Isso não está claro, não está claro como seriam as inspeções, não está claro como seria a reconstrução do Irã, não está claro quem daria os 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos prometem e que está no acordo. Então está tudo muito nebuloso ainda para que se seja otimista para um fim de um conflito. Perfeito. Professora Tatiana vai na mesma linha. Boa tarde, bem-vindo ao Conversas Cruzadas. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer poder voltar. A senhora vai na mesma linha do Rodrigo, ainda tem que ter calma para se esperar como o fim da guerra mesmo. Esses 14 pontos ainda estão muito em aberto. Qual é a sua avaliação? Eu estou bastante de acordo com a colocação do Rodrigo em pensar o que nós estamos vivenciando agora como efetivamente um memorando de entendimento. Não é sequer um acordo de paz bem estabelecido. Nós estamos visualizando para uma janela de 60 dias, que é um pouco mais do que um cessar-fogo e bastante menos do que o final da guerra. E me parece que essa é a compreensão generalizada. Emmanuel Macron estabeleceu a mesma colocação, né, hoje, ao ser perguntado sobre a possibilidade de paz, e ele mesmo disse, me parece que a paz ela ainda está um pouco mais adiante e a gente vai precisar pensar em todos esses detalhes que serão negociados nos próximos 60 dias. Me parece que a gente vai observar muito pressões domésticas, internas aos Estados Unidos e ao Irã, afetando essas negociações. E me parece que o movimento dos Estados Unidos de aceitar as negociações nesse ponto estão bastante colocadas a partir das pressões econômicas. O Trump declara, né, que ele não quer enfrentar uma próxima recessão. E a gente não pode esquecer que, nesse sentido, os Estados Unidos passam por uma eleição bastante importante em novembro, que são os midterms, e que definem um tanto do panorama eleitoral e político do país para os próximos 2 anos e a possibilidade de uma continuidade de um governo Trump. Então, me parece que, para além das questões da guerra, pontualmente, tem muitos outros assuntos que vão pesar nesses próximos 60 dias para a gente pensar no horizonte de possibilidade de resolução desse conflito. Perfeito, a gente está aqui com o nosso chat aberto para perguntas, comentários, então já vou aproveitar e encaminhar uma que veio aqui, que é do Bruno Schreiner, que diz a melhor professora de política externa. E já comento ao Rodrigo e à Tatiana. Viram que o memorando de acordo foi assinado em Versalhes, onde a Alemanha capitulou o fim da Primeira Guerra. Já querem comentar essa manifestação do Bruno Schreiner aqui no nosso chat no YouTube? Concordo com o Bruno sobre a questão da professora ser a melhor, né, de política externa. A outra é mais complexa. Vocês são muito generosos. Muito obrigada. Rodrigo, obrigada. Bruno, é bastante simbólico e isso tem sido discutido bastante ao longo do final de semana, inclusive em tom de piada, que teria escapado ao Trump a sutileza de se assinar esse primeiro memorando de entendimento em Versalhes, ecoando a rendição da Alemanha em 1918, na Primeira Guerra Mundial. E eu acho interessante que muitos analistas dos Estados Unidos mesmo, estava lendo alguns correspondentes da Casa Branca, hoje no New York Times, mas alguns professores de política internacional, como Timothy Snyder, que tem estudado questões de autoritarismo e guerra nos últimos 20 anos, colocando que toda essa movimentação ela deve ser interpretada efetivamente como uma rendição dos Estados Unidos, inclusive passando pela questão do acordo de 300 bilhões de dólares, né, de reconstrução do Irã, que muita gente tem colocado que, ironicamente, serviria inclusive como um novo plano Marshall, agora não voltado para a Europa Ocidental, mas para o Irã. E perguntando quais os riscos, inclusive inerentes, na concessão de tantos fundos para a reconstrução do Irã, quando a gente não teve um dos objetivos iniciais desse conflito, que era a mudança de regime no país. Tem um ponto aí que eu acho que passou para nós que acompanhamos no dia a dia a política internacional, passou um pouco batido no sentido de que estava todo mundo esperando que houvesse a assinatura em Genebra, na sexta-feira. E aí, na quarta ou quinta-feira, esse acordo assinado em Versalhes, oficialmente, com a imagem do Macron do lado do Trump. E então, assim, esvaziou
o evento de sexta-feira em Genebra, né? E eu acho que, aí sim, como tudo é muito simbólico na política internacional, a assinatura em Versalhes ela tem o seu simbolismo também, que é a derrocada dos Estados Unidos. E aí eu tenho defendido nos meus espaços, Eduardo, professor Tatiana, que os Estados Unidos perderam a guerra. Eu não sou o único, tem muitos analistas que dizem, né? Porque como é que tu mede o sucesso ou o fracasso de uma incursão militar? Pelos objetivos que tu traça. Num primeiro momento, o Trump ele se mostrava, ele não dizia exatamente qual era o objetivo. Depois, pressionado ali, sempre nas coletivas, ele não dizia claramente que era mudança de regime, enquanto para Israel estava muito claro que era mudança de regime, e depois a gente pode comentar, acho que a dinâmica de Israel, Líbano e Irã tem vida própria, né? Agora, o Trump não dizia que era mudança de regime, mas ele dizia que era a eliminação da possibilidade do Irã de produzir armas nucleares e eliminar o arsenal de mísseis balísticos, né? Se a gente pensar em 3 objetivos, mudança de regime não aconteceu. Pelo contrário, houve a decapitação, como a gente viu no vídeo, das principais lideranças, entre elas o Ali Khamenei, mas houve um rejuvenescimento dos líderes. Então, hoje, existe toda uma cadeia de comando do regime que é muito mais jovem. Segundo, os mísseis balísticos, a gente não tem informação de como é que está. Mas o programa nuclear, aparentemente, não há nenhuma garantia de que o Irã não vá continuar. Então, assim, os 3 objetivos que a gente traçou aqui, 2 deles explícitos pelo Trump, não foram cumpridos. E, como eu comentei, o Estreito de Hormuz, ele virou uma ferramenta de barganha importantíssima, porque pela primeira vez, uma potência, né, numa guerra assimétrica, ou seja, numa potência com menor potencial, um país com menor potencial militar, se coloca contra a maior potência militar do planeta e resiste, já é uma vitória. Porque enquanto para os Estados Unidos havia uma necessidade de eliminação, mudança de regime, eventualmente, eliminação do arsenal nuclear e tal, para o Irã era uma guerra de sobrevivência, que o Irã se preparou desde 1979. Ao descentralizar suas forças militares, dar autonomia para os comandos regionais, ou seja, descentralizou o comando de Teherã, descentralizou todo o seu arsenal também militar tradicional, convencional, o Irã sobreviveu. E o fato de sobreviver, na minha avaliação, é uma vitória. Perfeito. Então, pegando esse gancho, a senhora usou a expressão rendição. Essa rendição ela foi dada por um receio de ficar exposto, que os Estados Unidos não chegaram a esse objetivo, mesmo que, como o Rodrigo está nos contextualizando aqui, não foi claro no início da guerra, foi de ter um prejuízo maior. Qual é o pano de fundo para essa rendição? Eduardo, me parece que é a constatação de que os Estados Unidos não conseguiriam sustentar a guerra por mais tempo. E, de novo, voltando às declarações recentes do Trump, ele diz isso, que nós poderíamos continuar bombardeando o Irã por 2, 3 semanas, mais um mês, mas que ele sabe que isso colocaria em xeque a estabilidade pouca que se tem do sistema econômico internacional contemporâneo. E como isso já tem prejudicado muitas empresas e interesses privados no próprio Estados Unidos. Então, me parece que todas essas questões que o Rodrigo coloca muito bem, dos objetivos não alcançados com a guerra, ao longo dos últimos 4 meses mais intensamente, mas se nós quisermos retroceder até o último ano, desde a Guerra dos 12 Dias, colocaram muita pressão na presidência do Donald Trump e começaram, eu acho que juntamente com outros fatores, a pressionar promessas de campanha que são bastante importantes para o seu eleitorado. E é curioso a colocação dos 3 objetivos que o Rodrigo destaca na fala dele, né, que é pensar a questão dos mísseis balísticos, do programa nuclear e da mudança de regime, que inclusive do pouco que nós sabemos do que esse acordo de paz está sendo desenhado, ele é pior do que os termos do acordo do Obama de 2015, que o Trump denuncia na sua primeira presidência, né? Seja para o desmantelamento dos programas de mísseis, seja para o desmantelamento do programa nuclear, ou sequer para a possibilidade de uma mudança de regime. Então, é muito crítico avaliar que os Estados Unidos estão saindo hoje pior do que eles entraram nesse conflito 4 meses ou 1 ano atrás, ou consideravelmente muito pior do que eles saíram disso das negociações de 2015 com Obama. Muda para não mudar. Né? Muda para não mudar. Aliás, invade um país, provoca mortes, sofre baixas, que os Estados Unidos viram caixões de volta com bandeiras americanas, né, por cima desses caixões. São 13 americanos que morreram na guerra. Então, muda para não mudar, porque, como a professora coloca, lá em 2015, o presidente, então, dos Estados Unidos, Barack Obama, fechou aquele que é o melhor acordo possível
naquele momento, para a questão nuclear iraniana, que o Brasil, inclusive, quando a gente remonta lá 2010, né, o acordo de Teherã, que o Brasil tentou mediar, e depois a gente pode falar mais sobre isso. Na verdade, o acordo que o Obama fecha em 2015 é muito parecido com o que o Brasil propôs em 2010.